Estado pode usar ou encorajar o uso de medidas econômicas, políticas ou de qualquer outro tipo para coagir outro Estado para dele obter a subordinação no exercício de seus direitos soberanos e dele extrair vantagens de qualquer tipo. Declaração dos Princípios do Direito Internacional, Assembleia Geral das Nações Unidas. Já deu para perceber que as restrições dos Estados Unidos contra as exportações brasileiras ferem as normas do direito internacional. Até porque o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, GATT, garante reserva de mercado para o caso de indústrias nascentes, como é o caso da nossa indústria de informática. E é no âmbito do GATT que o Brasil pretende discutir essa questão. Não se justificam, portanto, entrevistas e editoriais daqueles que condenam o nacionalismo brasileiro e acabam ficando ao lado do autoritário nacionalismo americano. Esse, o nosso editorial, com uma opinião que não é só nossa, é a opinião das Nações Unidas. Outra notícia da semana. O governo do estado do Rio sancionou lei que impede a colocação de lixo atômico no estado. O Alberto Passos Guimarães Filho é físico do CBPF e veio falar com a gente da questão do lixo atômico. Mas antes de vermos como bota o lixo atômico, acondiciona, o que é lixo atômico? Ora, os isótopos radioativos, materiais radioativos, têm uma série de aplicações. E esses materiais têm uma aplicação, têm uma duração, têm uma vida média, como se diz. E ao final dessa vida média, depois de um tempo de uso, esses materiais têm que ser estocados de alguma maneira e reaproveitados. Também, em várias experiências onde esses isótopos são usados, instrumentos são contaminados, etc. E esses instrumentos constituem-se, então, em fonte de radiação que tem que ser guardada ou isolada para não fazer mal. E, principalmente, os reatores nucleares produzem uma grande quantidade de material radioativo que já não é mais útil como combustível e que precisa ser guardado durante um tempo muito grande. Esse conjunto de materiais constitui o lixo atômico, chamado lixo atômico. Nos países que produzem energia atômica, como é que está sendo solucionada a questão do lixo atômico? A fórmula que vem sendo adotada, em geral, é a instalação junto aos reatores nucleares de área para estocagem desse material. Esse material, de qualquer modo, tem que ser estocado por um período, digamos, de alguns anos, para que a sua atividade se reduza e apenas persistam as espécimes radioativas de vida mais longa. Eu acredito que, de um modo geral, a questão da estocagem por longos períodos não está resolvida. Eu acredito que os países têm, digamos, empurrado com a barriga essa questão, mantendo estocagem de curto e médio período próximas às instalações nucleares. Bem, a questão da segurança. No momento que o governo do estado do Rio diz que não vai querer nenhum lixo atômico no estado do Rio, e o próprio governo federal fala que cada estado onde gera tem que guardar o lixo atômico. Como é que é isso? Quer dizer, é possível fazer isso com segurança? Há riscos? Qual é a posição disso? Eu acredito que hoje em dia, com a histeria causada com os acontecimentos em Goiânia, uma medida desse tipo contaria com a simpatia da população, mas eu acho que é uma medida que não pode ser levada ao seu extremo. Se todos os estados da federação tomarem medidas análogas, não haverá locais para guardar de maneira segura esses materiais. A menos que a sociedade como um todo decida que reatores, radioisótopos para medicina, etc., não vão existir mais. E aí sim não se teria mais o problema. Mas, evidentemente, essa decisão não foi tomada ainda. Alberto, com essa histeria que veio do caso de Goiânia, existiria um risco da população começar a rejeitar a energia nuclear? O tema tem uma coisa talvez mais ampla, que as técnicas, as tecnologias mais sofisticadas sejam vistas como coisas perigosas e que devem ser evitadas. Toda tecnologia tem um certo grau de risco. Quer dizer, o uso dos veículos a explosão, automóveis, ônibus, etc., produz escapamentos que são perigosos para a saúde. Então, a posição que nós deveríamos tomar e que os pesquisadores gostariam de se expressar nessa direção é que haja um uso responsável dessas tecnologias. Quer dizer, haja um real controle social do seu uso e uma ampla discussão das suas implicações
para que a sociedade, de um lado, possa se manifestar sobre o seu uso, em que condições será o seu uso, e possa fiscalizar o seu uso uma vez feita essa opção. Eu acredito que uma consequência que poderá vir a decorrer dessa grande celeuma, dessa grande discussão levantada, é a criação de mecanismos de controle para que a população, no conjunto, possa realmente se sentir segura coexistindo, se for feita essa opção, com um reator nuclear como o de Angra. Evidentemente que as medidas que vinham sendo anunciadas, medidas de segurança em relação a Angra, não satisfazem. E os acontecimentos de Goiânia nos dão, aos pesquisadores, aos cientistas e à população como um todo, amplas condições políticas de exigir uma revisão completa dessas medidas de segurança e uma total transparência nas medidas adotadas e nas condições em que operam essas instalações. Mas apesar de toda essa fobia da radiação, há um grupo de pessoas que tem esperança exatamente na radiação para a cura do câncer. Nós vamos conversar com 3 pessoas portadoras de leucemia que se submeteram a um tratamento de radiação. Uma delas é a Luciana. Luciana, quantos anos você tem? 10. Você sabe o que é radiação, Luciana? Não. Mas você sabe que se submeteu a um tratamento de radiação. Isso foi bom para você? Foi. Ana Maria, você se submeteu recentemente a um tratamento de radiação. Você não tem medo diante de todo esse quadro de Goiânia? Não. Foi bom para você? Foi, fez bom resultado. Essa aqui é a Sônia. Sônia tem 30 anos, né? É isso. O que você pensa das pessoas lá fora que estão com todo esse medo da radiação? Eu acho que é besteira, porque lá aconteceu um acidente e aqui não, é um tratamento que eu estou me submetendo para ser curada de uma doença. Então a radiação tem 2 lados, você tem consciência? Tem dois lados, claro. Então qual é o recado que você manda a pessoa lá fora? Eu mando que não tenha medo das pessoas que andem de máscara e que isso é só uma cura que a gente está tendo aqui, não é nenhuma explosão de nenhuma bomba, nem nada, para poder todo mundo ficar com medo. No Instituto Nacional do Câncer, 21 pacientes já foram tratados com radiação para a cura da leucemia, apresentando resultados positivos. A radioterapia está em prática no Instituto desde 1984, embora seja um método antigo de tratamento. A porcentagem de êxito nesse método é de 50% em adultos e de 70% em crianças, já que elas têm uma capacidade maior de recuperação de qualquer doença. Daniel Tabaque é o médico responsável pelo transplante de medula óssea aqui no Instituto Nacional do Câncer. Daniel, como é que é essa questão? Uma radiação que todo mundo está com medo, que acha que é uma coisa negativa, e ele é usada exatamente na cura do câncer. Exato. O tratamento pela radiação vem sendo usado eficazmente no tratamento do câncer há vários anos. Quer dizer, a radiação tem um aspecto positivo, contanto que ela seja utilizada de maneira controlada, de forma que seja utilizada de maneira regrada, e tem um efeito benéfico. Para muitos pacientes, alguns deles, como foram entrevistados, representa a única possibilidade de cura para a doença que eles possuem, de forma que o que precisa haver uma distinção muito grande entre uma forma acidental em que a radiação é utilizada e da forma regrada, estudada, como ela vem sendo utilizada no tratamento de câncer. Agora, acontece das doses desses pacientes receberem serem muito altas, que, por exemplo, chega a ser maior do que das vítimas de Goiânia? A dose que esses pacientes receberam é muitas vezes maior do que a dose que os pacientes de Goiânia receberam. Então, por que eles não estão contaminados? Quer dizer, existe uma distinção muito grande entre irradiação e contaminação. Quer dizer, esses pacientes não entram em contato com a fonte radioativa. Quer dizer, eles ficam à distância dessa fonte que emite essa forma de energia. Ao passo que os indivíduos que se acidentaram em Goiânia entraram em contato direto com essa fonte. Essa fonte entrou em contato com tecidos do corpo, causando então as queimaduras, e muitos deles ingeriram o próprio material radioativo, causando então o problema da contaminação interna, não só externa, mas também interna. Encaminhado pelo médico, o paciente chega à sessão de radioterapia. Num aparelho chamado simulador, inicia-se o tratamento. O paciente é colocado no simulador e tem a pele pintada no local da lesão. É tirada uma radiografia que será estudada por físicos para cálculo da dose exata de radiação que o paciente deve receber. Depois, o paciente, ainda com a pele pintada, é colocado em outro aparelho, o Teraton 780, que consiste numa bomba de cobalto.
Aí, ele vai receber a dose de radiação calculada no simulador. O tratamento pode durar de 1 dia a 7 semanas e as doses de radiação são diárias. Ao final do tratamento, o paciente pode ter sua vida prolongada em até 5 anos. Césio-137. Essa tão famigerada fonte de radiação é também usada no tratamento do câncer. Geraldo Magela, técnico em radioterapia, lida com isso no dia a dia. Geraldo, mostra um pouquinho pra gente como é que é usar o césio no tratamento do câncer. Vamos lá? Vamos lá, com licença. Olha, o césio, nós usamos o césio para tratamento em contato com o tumor, entendeu? Então ele fica dentro desses cofres, que vocês veem, tem vários cofres, todos fechados. Quando eu chego, abro o cofre, tiro o césio, onde é colocado dentro desses tubinhos a carga que o médico pede. Eu introduzo esse tubo aqui, nesse tanner, que é colocado em contato com o tumor do paciente. O contato é direto. É direto com o É paciente. diferente de todo aquele tratamento de radiação que a gente acabou de ver. Totalmente diferente daquele tratamento de radiação. Mas veja bem, não é a fonte em contato direto com o paciente. Ela fica dentro de um tubo que você coloca em contato com o tumor do paciente. O paciente não tem contato com o pó, ele tem contato com o tubo, que dentro desse tubo é que... O problema é se alguém chegasse e quebrasse esse tubo, aí seria, né? Mas não é o caso. Nesse caso, então, a radiação transmitida pelo césio é que vai curar, ajudar na cura do paciente. A intenção é curar, colocar junto ao tumor e curar a cura do paciente. Há ainda outro elemento que pode ser experimentado no tratamento do câncer e que foi usado nas vítimas de Goiânia, a droga GM-CSF. A droga recompõe o quadro hematológico do paciente e se mostrou eficaz nas vítimas de Goiânia. O Instituto Nacional do Câncer tem planos de estudá-la e aplicá-la futuramente. Doutor Daniel, como é que pode uma droga usada para tentar combater os efeitos negativos da radiação ser usada também aqui na cura do câncer? A droga GM-CSF, inicialmente desenvolvida já há vários anos, obviamente não foi criada com o intuito de tratar vítimas de radiação. Essa substância é um produto normal do organismo. Ela é produzida por células chamadas linfócitos T e existe normalmente em quantidades muito pequenas no organismo. Em outras palavras, essa droga, ela ajuda o paciente a recuperar o quadro hematológico dele, digamos assim. Exatamente. Produção de glóbulos brancos. Exatamente. O que ela faz é acelerar um processo natural do organismo. Quer dizer, então, que o quadro do paciente portador de câncer, nessa etapa, poderia ser semelhante ao das vítimas da radiação? Bem, no sentido em que o paciente portador de câncer é frequentemente submetido a doses elevadas de químio e radioterápicos. E essa forma de tratamento tem o potencial de lesar a medula óssea. Então, a droga GM-CSF, no futuro, poderia ser usada para combater os efeitos colaterais da radiação. Exatamente. Se nós conseguirmos que essa medula volte a funcionar num período ainda mais rápido, o que nós estaremos conseguindo é exatamente diminuir o período de permanência desses indivíduos no hospital e os riscos, obviamente, a que eles estão se submetendo. Mas a radiação não é a única saída. Muitos cientistas começam a apontar novos caminhos. Um deles é que a cura do câncer pode estar no próprio corpo humano. Esta foi a maior novidade apresentada no Congresso Internacional sobre o Câncer e Hormônio, realizado recentemente em Hamburgo, na Alemanha, com a participação de 1.500 cientistas de 40 países. O presidente do Congresso, professor Nagel, afirmou que o tratamento do câncer hoje apresenta grandes perspectivas e destacou estudos realizados sobre terapia à base das próprias defesas do organismo, à base de hormônios e anticorpos. Assimiladas em grandes quantidades, estas substâncias conseguem evitar a propagação das células cancerígenas. Mas os médicos admitem que esse tipo de tratamento ainda está muito no início. Eles não conhecem a reação do organismo a esse método. Sabe-se apenas que o tratamento é de alto custo, já que para cada paciente é preciso elaborar um anticorpo específico. Mas entre os novos métodos existem alguns mais acessíveis, como o que acaba de ser desenvolvido por um grupo de cientistas da Universidade de Colônia, na Alemanha. Segundo ficou comprovado, a formação de metástases, isto é, a instalação de focos cancerosos em partes sãs do corpo, pode ser evitada.
A chave do mistério está em uma solução de açúcar através da qual a célula cancerógena tem acesso à célula sadia. Um produto que aglutine este açúcar poderia impedir esta fatal comunicação entre as células. Veja só, no processo de formação de metástase, uma célula cancerosa, a da direita, se encaixa numa célula sadia, ordenando a reprodução de novas células cancerígenas. É exatamente a nível deste encaixe que uma substância aglutinada do açúcar poderia impedir a comunicação entre as células. Não podendo se fixar na célula sã, a célula cancerógena desapareceria após 3 dias perdidas na corrente sanguínea. Até agora, os cientistas só experimentaram esse tratamento em câncer de fígado de cobaias. Mas existem grandes esperanças de que ela possa ser desenvolvida para outros órgãos e, é claro, para os seres humanos. O ministro da Ciência e Tecnologia, Luiz Henrique Silveira, e o governador Orestes Quércia abrem nesta segunda pela manhã, no Centro de Convenções da Universidade de São Paulo, o simpósio sobre Política Estadual de Ciência e Tecnologia. Lá mesmo em São Paulo, na terça, o Ciência ao Meio-Dia apresenta o tema A Origem do Câncer ou Como as Células Crescem. É no auditório da Biblioteca Mário de Andrade. No Rio, também na terça, o debate é às 6h30 no Teatro Glaucio Rocha, na Avenida Rio Branco. Luiz Davidovich, da PUC, vai falar sobre o laser e suas aplicações. Em Porto Alegre, também às 6h30 de terça, o tema é autocrítico. Você confia na ciência? Quem quiser responder, é só aparecer no Colégio Estadual Júlio de Castilhos. Em Belém, o debate científico acontece no Serviço de Atividades Musicais. Nesta quinta, às 10 da manhã, o professor João Castro fala de arquitetura nos trópicos. Na quinta, no Rio, a Escola de Comunicação da UFRJ, na Praia Vermelha, promove uma discussão sobre as novas tendências do conhecimento científico. No debate, entre outros, Henrique Lins e Barros, Letícia Parente e Pedro Leitão. Começa às 10 da manhã. A Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro está prestes a entrar na história como a primeira do Hemisfério Sul a ter um simulador odontológico. De tecnologia japonesa, o simulador é feito de 2 bancadas com 10 cabeças Android, que simulam 99% das condições reais de um tratamento dentário, incluindo a dor. Se um estudante atingir um nervo numa obturação, a cabeça emite um som semelhante a grito, só não sangra ou saliva. A primeira linha de pesquisa será de formação de mão de obra. O estudante aprenderá, ainda calouro, questões básicas como a postura e terá a oportunidade de simular o trabalho num consultório moderno, onde as luzes são fixas e não fazem sombra. O que é esse relacionamento máquina? Você está tendo sua formação em cima de uma máquina? Eu acho que é muito importante, não sei nem se seria por aí o ter a formação em cima de uma máquina, né? Eu acho que essa máquina nada mais é do que nos trazer mais detalhes do que é o nosso paciente. E se a gente recebe desde a formação de graduação, de faculdade, ver o paciente não só como um dente ou uma boca, com certeza nós vamos oferecer muito melhor qualidade de atendimento e de o que é a nossa proposição de oferecer saúde oral para ele. Então, se a gente tem um boneco que vai simular até a dor ou movimentos que o nosso paciente teria, eu acho que a gente está muito mais próximo do paciente do que de máquina propriamente. Quer dizer, eu não sei se eu colocaria a relação homem-máquina ou profissional-máquina. Eu acho que a gente está, através de tecnologia, a gente está exatamente trazendo a máquina mais próximo do que nós somos e de como a gente gostaria de ser atendido. Qual outra inovação que tem no simulador, além da postura, luz? Bom, a grande inovação, que eu também acho, no simulador, é a maneira como é transmitida, vamos dizer, a instrução. Essa instrução é transmitida numa linguagem chamada numérico dentário.
ou Dental Numerics. Essa linguagem toda ela informatizada, ela permite trabalhar exatamente, de trabalhar no computador, e o instrutor vai falando uma linguagem codificada, que não seria o dentistês, mas parte do dentistês, que é o numérico dentário. Então, é como que nós temos codificado a parte de postura do profissional, a parte de movimento das mãos e como segurar esses instrumentos do profissional, e também a parte referente ao paciente. E através, então, de uma linguagem codificada, com termos chaves e números, o instrutor ou monitor dá uma instrução a todos eles, e todos eles como que respondem ao mesmo tempo. E tudo que você aprendeu na faculdade, você acha que seria diferente se você tivesse começado o aprendizado no simulador? Ou a gente chegar a generalizar também tudo, né? Não sei, a gente não vai falar tudo seria diferente, mas com certeza todos os nossos alunos que agora vão ter a oportunidade de, através de uma coisa nova, melhorar o seu adestramento, com certeza eles vão deixar de ter uma série de dificuldades que eu e a minha geração e outras gerações tiveram quando a gente teve que romper uma série de barreiras que aqui a gente já vai estar aprendendo aqui para não fazer no paciente. Por exemplo, aí no simulador teve alguma coisa nova que você descobriu, alguma barreira que você superou? O que mudou o simulador? Apesar de já ter 9 anos de formada, eu agora estou verificando ao sentar aqui, ao ter que usar, e me foi falado que, como esses refletores eles são projetados de uma forma que não pode dar sombra, se eu tiver com sombra, eu estou sentada errada. Então, quase como foi uma verificação de que talvez eu venha sentando errado há 9 anos. E eu não sei se isso daí não só não foi bom para o paciente, como não foi bom para mim também, né, como pessoa. Então, com certeza, se há 9 anos ou há 14 anos atrás tivesse sido dada a oportunidade de eu aprender como sentar e como melhor atender o paciente, por exemplo, agora vocês estão me virando, estou quase quebrando o pescoço aqui. Eu teria, com certeza, aprendido melhor e uma melhor postura. Um grupo de médicos premiados com o Nobel da Paz conseguiu acordo com a Academia de Ciências da União Soviética para o lançamento de um satélite ano que vem, com o objetivo de lutar contra a AIDS e defender o uso pacífico do espaço. O satélite soviético dará informações radiofônicas sobre AIDS e outras doenças para países do terceiro mundo que não têm acesso adequado às publicações sobre medicina. Metade carro, metade barco. Essa não é mais uma brincadeira de ficção científica desde que os alemães inventaram esses carros anfíbios. O menor dos dois não é precisamente um campeão de natação e na estrada desenvolve pouco mais de 60 km por hora. Mas em compensação, veja o que é capaz de fazer. Um verdadeiro objeto de 1001 utilidades, que pode ser usado tanto em ações de salvamento em locais inacessíveis, como na prospecção de matérias-primas. Para esses carros, o terreno nunca é um problema. Com uma hélice, se converte rapidamente num barco. Esse versátil carro futurista custa hoje $25 mil. Isto é, cerca de 1.750.000 cruzados. Um preço até barato se comparado com o do seu irmão mais velho, que chega a até 3 vezes mais. Este, além de mais confortável, tem outras comodidades. A hélice, por exemplo, aparece e desaparece a um simples apertar de botão. E mais, mesmo na água, dirigir, trocar de marcha e acelerar é exatamente igual à estrada. Com um motor potente de 135 cavalos, o carro se desenvolve bem tanto dentro da água como na estrada, onde chega a alcançar 145 km por hora.
Além das 1001 utilidades, os carros, à parte o preço, poderiam realizar a fantasia de todos os que ainda sonham ser personagem central de um filme de aventura. Mais uma do ADN, símbolo do nosso espaço de informação. Pela primeira vez no mundo, uma pessoa foi condenada após uma identificação através de amostras de ADN. Um estuprador inglês foi considerado culpado após a comparação de moléculas de ADN do sêmen que ele deixou na roupa da vítima. O ADN, ácido desoxirribonucleico, está em todas as células do nosso corpo e cada pessoa tem seu ADN com características próprias que podem ser comparadas através de amostras obtidas de células de sangue, fios de cabelo, pequenos pedaços de pele. Excetuando o caso de irmãos gêmeos, a possibilidade de um erro na identificação é de 1 entre 25 milhões de casos. E a polícia inglesa já anunciou a disposição de aparelhar em 6 meses todos os laboratórios de perícia com testes de identificação do código genético. Cada teste custa cerca de 20 mil cruzados. Pois é, a ciência e a tecnologia se tornam cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Nem sempre para condenar pessoas ou em usos condenáveis. A ciência pode e deve representar sempre a possibilidade de avanço da sociedade. Cabe apenas ao homem saber aplicar e controlar o seu uso. E esse é mais um motivo para que você tome ciência.